Então, o resumo do ciclo, ou como funciona a bulimia, é basicamente esse quadrinho que eu coloquei para vocês aqui. Então, a pessoa tem uma dieta restritiva, e aí acontece algum caso, ou às vezes não acontece nada, às vezes a pessoa só por si mesma faz esse ciclo. Então, por exemplo, aqui eu dei exemplo, escapa da dieta, que é uma situação de problema. Aconteceu uma situação difícil, ai, meu pai morreu, ai, minha sogra tá atrapalhando nosso relacionamento, ai, eu perdi o namorado, ai, não sei o que, minha mulher tá me traindo, essas coisas desse tipo. Aconteceu, deu um sistema que fosse um gatilho aqui, ela vem para uma compulsão, que daí é alimentação exacerbada, quantidades enormes de calorias sendo ingeridas, a pessoa fica com esse estufamento no corpo e aí acontece um vômito nesse lugar. E depois disso vem sentimento de culpa e aí volta para a dieta restritiva porque ela comeu muito e está preocupada. Então é o ciclo da bulimia está aqui. Causas disso aí tudo são transições estressantes ou mudanças de vidas, histórico de abuso ou trauma na infância ou na adolescência, imagem corporal negativa, que a pessoa já é autocrítica, autoestima muito baixa, profissões ou atividades que se concentram na aparência ou no desempenho, por exemplo, um modelo ou alguma coisa, um fisiculturista ou um atleta de alto rendimento, raiva de repente que acontece por todos esses fatores anteriores, depressão, que daí já são somatórios de todos isso aí, perfeccionismo, né, que gera aparência, autoestima baixa, e a impulsividade na alimentação, caso enorme de quantidade de calorias que ela vai ter, ou às vezes uma tomada de decisão errada e aí causa todos esses processos anteriores. Alteração de peso constante, porque às vezes está mais gordinha, às vezes está mais magrinha, depende de como está o ciclo ou está a sua vida emocionalmente. Esses vasos sanguíneos aqui são aquelas bolinhas vermelhas que aparecem nos olhos quando a pessoa fica às vezes sem dormir muito tempo ou muito no computador, ou algum sintoma da bulimia, né? Essas glândulas aumentadas no pescoço e sob a linha da mandíbula são causadas por isso aqui, ó, trauma oral, porque direto a pessoa está vomitando e aí acontece esses problemas aqui nas glândulas aumentadas no pescoço, como se fosse uma inflamação. E dentes manchados devido ao ácido do estômago, porque a pessoa, o ácido do estômago, o estômago tem essa quantidade de ácido mais baixo, e aí esse ácido não é o pH da boca e acontece esse dente manchado e às vezes até dente podre depois. Quais são os sintomas da bulimia? Calo na parte de trás das mãos, às vezes a pessoa fica se coçando por ansiedade e aí vai acontecendo esses calos. Inflamação do estômago, porque toda hora está acontecendo o processo de comer um monte, depois vomitar, o estômago não é feito para isso, e aí depois acontece uma inflamação no esôfago, que é um pouquinho para cima do estômago, que é onde vai dividir para se vai alimento que vai para o estômago ou se vai a oxigenação vai para o pulmão. E isso aí é como se fosse uma portinha causada por esse ácido do estômago voltando toda hora para a garganta. Vômitos constantes, já foi falado anteriormente nessa fase dos ciclos, né? O refluxo gástrico, né? Porque daí já acontece depois até uma úlcera por causa da quantidade de saída e entrada de alimentos. Infertilidade, né? A pessoa não vai conseguir ter filho depois. Terminando os sintomas, aí então, desaparecimento de grandes quantidades de alimentos, quer dizer, a pessoa tem 3 Big Macs lá, por exemplo, e aí a pessoa comeu tudo de uma vez, de repente sumiu. Segredo, que é comer escondidinho no quarto para ninguém ver o que está acontecendo. Falta de controle ao comer, impulsividade, aquele devorar de repente, sem paciência, sem nada, não mastiga nem come, só engole. Mudança entre período de excesso, come um monte, depois fica sem comer um bom tempo. O medo direto de ganhar peso, então todo esse controle que a pessoa faz é para manter o peso corporal que ela tem. E sempre pensa que os comentários dela são sempre, eu tô gordo, eu preciso emagrecer, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Preocupação com o peso e o corpo, já foi falado anteriormente. Autoestima negativa, também já falei um pouquinho lá atrás. Uso excessivo de laxantes ou diuréticos, expliquei já o que é cada um. Eles usam direto, às vezes 2, 3 vezes ao dia. Uso de suplementos alimentares, que é perda de peso. Algum suplemento que faz gastar mais, ou um vasodilatador, então aqui nessa parte também de perda de peso. Excessivo exercício físico, contando que eu já expliquei o porquê acontece tudo isso aí. E a pessoa vai direto ao banheiro depois que se alimenta para acontecer o vômito depois. Não participar de atividades sociais normais, eles ficam evitando o contato social para não ter problema ou fadiga depois disso. E o cheiro de vômito que a pessoa acompanha.
E aí a gente vai pensar agora no que, como a gente vai tratar esse transtorno, que basicamente a gente tem que pensar que a gente tem que quebrar esse ciclo dela fazer essa ingestão de altas calorias e depois ter o acúmulo de vômitos, né? Então a gente tem que quebrar esse ciclo da bulimia. Além disso, fazer uma reeducação alimentar para ela tentar se manter na quantidade certa de alimentação diária, para não acontecer uma montanha russa que a gente comentou lá atrás, né? Acontecer esse movimento aqui, né? Melhorar os pensamentos negativos, né? Procura de um psicólogo ou às vezes somente ela, né? Mas normalmente precisa de uma ajuda profissional para diminuir a autocrítica. Reconhecer e mudar as crenças irreais, né? Que ela se olhar no espelho e ver realmente o que ela é, para também evitar que aconteça esses pensamentos negativos. Resolver problemas emocionais, isso aí sei que muitas das pessoas falam, isso aqui é difícil de controlar, mas tem que tentar diminuir pelo menos, diminuir a quantidade de antidepressivos ou às vezes ter que tomar antidepressivos para ver qual é o nível que está acontecendo todo esse transtorno. E por último, se não tiver jeito mesmo, a internação é um dos fatores de tratamento que a gente utiliza na bulimia. E o que acontece nas consequências da bulimia são desnutrição, a pessoa fica sem alimentação normal, né? Porque como ela come e vomita, não tem absorção do intestino. E aí a pessoa vai entrando em desnutrição, que é as faltas de determinadas vitaminas e alimentos. Problemas na garganta, né? Já a gente deve entender já que todo esse processamento de alimentação exagerada, sem mastigação correta e depois a volta do alimento vai dar problema na garganta com certeza. Gastrites, né? Porque direto vai e volta o alimento. E até pessoas que podem morrer por causa da bulimia. Uma desnutrição severa e aí excesso de exercício pode causar o óbito. Também pode acontecer arritmias cardíacas, que é a falta de controle do ritmo cardíaco. Ele vai descompensando, ele está batendo certinho lá, de repente faz um ritmo muito rápido ou muito lento. Sangramento do esôfago, né, que é por causa da passagem exagerada de alimento depois da volta. Cáries nos dentes, né, está explicado já pelo ácido do bolo alimentar que vai voltar nos vômitos. Desidratação, por causa de diuréticos em excesso e alimentação errada e não tem o controle dessa hidratação que está sendo feita. Fadiga, cansaço, porque a pessoa não tem energia para gastar e depois ainda quer fazer exercício físico. Desmaio por causa de todos esses processos anteriores. Ressecamento da pele, porque a gente está desidratado, né? Então a pele vai faltando as vitaminas necessárias e a falta de água, acontece ressecamento da pele. Perde a menstruação ou não tem, ou fica todo desregulado. E a oscilação de humor é fácil de entender, né? Porque a pessoa não come direito, né? Tem que ficar de mau humor mesmo. E depressão, para finalizar. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado da aula, entendido o que é bulimia. E aí semana que vem a gente fala um pouco sobre um outro transtorno alimentar. Abraço a todos e até mais.